Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, este vídeo tem o objetivo de discorrer um pouco sobre o momento atual que estamos vivendo e também buscar dar uma explicação, buscar os motivos, digamos assim, histórico, fazer um apanhado aqui histórico de os motivos que nos levaram a esse momento atual. O que aconteceu para estar nesse momento atual caótico? No sentido político, no sentido social, até mesmo no âmbito religioso e no âmbito dos lares. E eu estudando um pouco sobre tal questão, percebi que o motivo todo de tudo isso está acontecendo está na família. A família está degradada, digamos assim, o conceito próprio de família, como a gente vai observar aqui. E é muito importante para aqueles que estão assistindo esse vídeo, se gostarem, compartilhar com mais pessoas, porque eu julgo muito importante este vídeo, que é para a gente tirar algumas conclusões históricas, aprender com o nosso passado e com isso não cometer mais os mesmos erros, para que não cheguemos a no futuro presenciar algo pior, não apenas para nós, mas para os nossos filhos. Porque hoje essas pessoas que estão indo às ruas lutar pelos seus direitos, lutar pelo aquilo que é certo, teve um motivo que levou a sociedade a esse caos. Caos, como eu falei, político, judiciário, em todas as esferas sociais. Deu para compreender? Vamos lá, então. Bem, pessoal, como muitos já assistiram aqui aos meus vídeos, sabem que eu sou católico. Mas eu busco as verdades perenes, aquelas verdades que não dependem nem de homem, nem de mulher, não dependem de ninguém para serem o que são. Ou seja, elas são universais, estão além do tempo e do espaço. Por quê? São verdades deixadas por Deus. Ficou bem claro? Então, não julguem aquilo que eu estou falando aqui simplesmente pelo fato de eu ser católico, mas julguem pela verdade. Ficou bem claro? Vamos lá, então. A obra que eu tenho aqui para vocês, para mostrar para vocês, é essa aqui. O Espírito de Família no Lar, na Sociedade e no Estado, do Monsenhor Henri de Lassus. E essa obra é muito importante, por quê? Porque quando eu comecei a estudá-la, ainda estou no início, mas já deu para perceber o motivo da degradação que estamos vivendo atualmente. E o motivo está na célula da sociedade, que é a família. Eu vou ler aqui uma parte, só para vocês terem uma ideia da importância desse livro, que está na página, deixa-me ver aqui, página 9 e 10. Eu vou ler, que é bastante importante para introduzir melhor a gente no assunto que eu propus aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, está próxima, com efeito, a hora em que a força bruta e a tirania cesariana serão devoradas pelo socialismo que ronda as sociedades modernas. Nessa hora, quando todos os poderes que vêm de Deus tiverem sido esmagados pela revolução e que a seita, filha de Satã, quiser reinar no mundo, os povos cristãos, forçados a defender seus altares e seus lares, poderão reagir livremente contra as leis que se interpõem contra eles e as leis da Igreja de Deus. Então virá a inevitável reação e a revolta contra a impiedade e a anarquia. Então a juventude de cada região onde a revolução tiver posto o pé exclamará com os macabeus,
É melhor morrer combatendo do que ver a desolação do santuário. E jogando ao vento todos os cálculos humanos, ela formará em cada país uma falange de homens pronta a defender até a morte as liberdades conquistadas pela cruz, pronta a se reunir sobre esse símbolo a seus irmãos de todas as raças e todas as nacionalidades. Então as mulheres enviarão seus filhos e seus esposos ao combate. Então os pais empunharão a espada para defender a fé de seus filhos e a liberdade de seus altares. Deus dar-lhes-á a vitória. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal, a importância desse momento que estamos vivendo atualmente? E como eu afirmei, e o autor aqui deixa bem claro, que isso tudo está acontecendo porque não existe mais o espírito da família no lar, na sociedade e também no Estado. E que espírito de família é esse? Vou ler aqui, especificamente, o que é que ele diz sobre o espírito da família em si. Ele diz o seguinte, abre aspas, Deus criou assim a família, fez dela uma sociedade, mas seguiu um plano totalmente diverso daquele que propunha hoje o igualitarismo social. Quis a mulher submissa ao homem e os filhos submissos aos pais. Encontramos, pois, na própria origem do gênero humano, as três grandes leis sociais: a autoridade, a hierarquia e a união. A autoridade que pertence aos autores da vida, a hierarquia que confere ao homem uma posição dominante na família e torna os pais superiores aos filhos, e a união que devem conservar entre si aqueles que o mesmo sangue vivifica. Os estados nasceram dessa sociedade primeira. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal? Quanto fugimos do conceito da família, do espírito de família proposto por Deus. Eu sei que essas palavras aqui que o autor utilizou pode parecer dura quando se fala em mulher submissa ao homem, ou seja, mulher submissa ao marido, filhos devendo obedecer aos pais e a união entre ambos. Esse é o projeto de Deus, não é invenção da mente humana. Foi Deus que quis assim. E quando a gente foge daquilo que Deus quer, acontece o que está aí. Desordem, caos. Por quê? Porque os nossos políticos, os nossos líderes, eles saem de famílias. Saem do seio da sociedade. Eles não pulam de paraquedas, vamos supor, como ministro do STF, presidente da República, governadores, deputados, senadores. Não, eles saem da sociedade. E a sociedade é proposta de família, e a família está destruída. Muitos dizem, não, a família o objetivo do socialismo, comunismo, entre tantos, é destruir a família. Não, pessoal, a família praticamente já está destruída. As pessoas não mais concebem nas suas mentes, no seu ser, a ideia de família. Elas não compreendem que os princípios da família é autoridade, hierarquia e união. As Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, diz bem claro, é por isso que o homem e a mulher deixarão seu pai, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Preste bem atenção, deixará o pai e a mãe. Não é deixará só o pai ou só a mãe, ou os dois pais ou as duas mães. Não, como querem hoje. Não, pessoal, é o pai e a mãe. Aí o que a gente vê hoje, muitas famílias compostas apenas pelo pai ou só pela mãe. Se casam, com 2, 3 meses se separam. Ou seja, está tudo desestruturado. Os pais também não querem mais educar seus filhos. Entregam às escolas. A escola, por sua vez, ela é, digamos assim, laica. Deus não entra mais nas escolas.
Deu para compreender? Deus saiu, pessoal, praticamente das famílias, da sociedade e do Estado. É realidade. E graças a Deus mesmo, muitas pessoas, muitos pais de família, muitos cidadãos, muitos patriotas, e detalhe, a própria palavra pátria vem de pai. Busquem aí, eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse livro aqui deixa bem claro que a palavra pátria vem de pai, e pai é aquele que protege. Ficou bem claro? Por isso que o sonho realmente dos comunistas, desses globalistas, satanistas, como o autor colocou aqui, é acabar com a família, com a palavra patriarca, pai, tudo que envolver pai, patriarca, pátria, querem acabar, querem dissolver, deixar só as ideias satânicas aí. E repito, graças a Deus, muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos cidadãos estão acordando e estão enxergando o erro que cometeram para corrigi-los. Saber melhor educar os seus filhos, saber melhor ser um bom pai, uma boa mãe, e compreender verdadeiramente o significado do casamento, qual é o papel da mulher, o papel do homem no casamento, porque todos têm um papel, todos têm uma função no casamento. É a realidade. E muitas pessoas parece que abdicaram disso. É a realidade. Bem, vamos dar aqui exemplos de por que chegamos a esse caos que estamos aí. Vamos começar pela educação, como viu o canal aqui Educação de Verdade. Em vídeos anteriores, eu deixei bem claro aí que as escolas, em tempos pretéritos, eram uma extensão do nosso lar. É tanto que a gente costumava muitas das vezes se dirigir aos professores como tio ou tia. Acabou isso. As escolas hoje não representam mais uma extensão do lar, uma extensão da família. Pelo contrário, se tornou indiferente. Por exemplo, onde eu fui, digamos assim, na minha educação formal, lá em Touros, os professores tinham contato com meus pais tinham contato com a escola, tinha reunião, os professores, as ideias, digamos, éticas, morais dos professores eram as mesmas dos meus pais, e o que diferencia o professor dos meus pais era que os professores iriam ensinar português, matemática, química, física, aquilo que os nossos pais não tinham conhecimento. Mas a questão moral, ética, Deus, era o mesmo. A única coisa que diferenciava era isso. Hoje não. Hoje os professores, muitos deles, estão ensinando ideologias por meio de matemática, por meio de português, por meio de química, física, nas diversas disciplinas que compõem a grade curricular. A realidade é essa. E os pais não buscam saber o que está acontecendo na escola, entregam, os pais não mais educam, porque moralmente não tem mais essa capacidade, parece que abdicaram da capacidade moral, entregaram às escolas, os filhos, e está aí o resultado. Não quer saber o que está acontecendo com a escola. Olha aí veio também essas questões, digamos assim, mais políticas do Estado. Essa lei aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que proíbe que a criança trabalhe. Eu, quando fui criança, eu trabalhei com meu avô. Meu avô nunca me propôs um trabalho penoso que eu deixasse de estudar. Porque meu pai e minha mãe se separaram, eu fui morar com meus avós. Pelo contrário, a gente estudava, tinha horário de estudar, horário de brincar e horário de ajudar no trabalho. Porque o trabalho faz parte da vida humana. Só que hoje não. O Estatuto da Criança e do Adolescente praticamente proibiu, a sociedade aceitou isso, de os filhos não trabalharem, mas ao mesmo tempo a gente aplaudia e achava bonito quando as crianças iam dançar na boca da garrafa. Ficou bem claro? Olha a porcaria que deu aí. Crianças ainda na primeira infância, 8, 9, 10 anos, segunda infância, sei lá, dançando na boquinha da garrafa. Dançando essas músicas sensuais, expondo os seus corpos. Trabalhar não pode. Agora expor o corpo podia. Ficou bem claro? A gente foi aceitando.
A gente foi deixando para lá. Os pais foram deixando seus filhos para lá. Não quiseram saber o que os filhos estavam fazendo. Os pais, haja vista agora, nesse tempo de pandemia, quando os filhos ficaram em casa, que não podiam ir para a escola, os pais não sabiam mais o que fazer com os filhos. Não tinha ideia. Mas sabe fazer, tem ideia do que fazer com o seu cachorro, com o seu gato. Muitos hoje não têm espírito da família quando se casam, espírito de família, quando se casam, sabe cuidar muito bem de um cachorro, de um gato, levar para o médico, colocar ração, vacinar, tudinho. Mas não sabe cuidar de um filho, não querem ter filhos. E o princípio elementar de uma família, também, aliás, o objetivo, melhor dizendo, principal da família é a prole, é ter filhos. As pessoas hoje não se casam e não querem ter filhos. Se casam, melhor dizendo, e não querem ter filhos. Querem ter cachorros, gatos e assim sucessivamente. Trocaram, inverteram. Ficou bem claro? Os pais hoje acham bonito, muitas das vezes, seus filhos fazendo coisas erradas, riem. Olha, ele está rindo, ele está dançando na boca da garrafa, dançando um forró, isso e aquilo outro. Isso é só um exemplo do espírito de família no lar e na sociedade. Só um exemplo. A gente vê também que esse espírito de família, praticamente, nos tempos atuais, não se fala mais nas igrejas. Eu que sou católico, eu percebo isso. As pessoas não têm ideia do que é um casamento. Eu vejo muitos pais hoje que frequentam a igreja, que tem mais de 2 ou 3 filhos, muitos dizerem, essa pessoa não vê TV, não? Bem, se o objetivo do casamento é ter filho e educá-los, então você devia valorizar essa atitude. Mas muitos que se dizem católicos ou cristãos, não, fulano de tal, no tempo desse, ter filhos, ou seja, você pode criar, que eu já observei pessoas criando 2, 3, 10 gatos, cachorro, mas quando para ter filho, não pode, tem que assistir TV. Como se a TV fosse nos dar a regra da vida. É assim, pessoal. A gente foi acrescentando erro em cima de erro, aceitando coisas absurdas em cima de absurdas e chegamos aí à tirania. Abdicamos de Deus, dos princípios de Deus na família, que por sua vez é a família que forma a comunidade, a cidade e o Estado. E Deus está fora do espírito da família atualmente. Ficou bem claro? Aí está aí. É como certa vez uma pessoa falou, não me recordo, que disse o seguinte, para Deus castigar a humanidade, basta deixar a humanidade viver conforme ela quer. Está aí, a gente está colhendo o que plantou. Estamos com medo do comunismo? Estamos, mas estamos colhendo o que plantamos. Abdicamos de Deus. Quando foi proibido praticamente rezar um Pai Nosso na sala de aula, a gente aceitou. Quando nas universidades atacam Deus, atacam a religião cristã, as pessoas aceitam, os alunos aceitam, dizem, não, a gente não pode discutir, porque o professor pode diminuir a nota. Está aí. É como diz as Escrituras, como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou. Se você me nega diante dos demais, eu vou negar você diante de meu Pai. E a gente negou, a realidade é essa, a gente negou Deus no nosso lar, na nossa sociedade e no nosso Estado. Eu tenho aqui a República, quer dizer, a primeira Constituição que eu comprei no Senado, as Constituições, e lá na nossa primeira Constituição diz que nosso Estado é um Estado cristão católico, está lá na Constituição. Hoje nós não temos mais na nossa Constituição o nome de Deus. Ficou bem claro? A palavra católico, a palavra cristão, não existe mais. Fala em várias religiões. A gente aceitou esse liberalismo religioso. Estamos colhendo o que plantamos. Certa vez eu li um livro de Cícero, cujo nome é Saber Envelhecer. Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Não, 18 anos não. Eu tinha pouco mais de 20 anos. E quando eu li, eu fiquei tão maravilhado que eu quis ficar velho. Olha só, eu queria chegar àquela idade. Porque Cícero valoriza tanto o homem idoso pela sua sabedoria, pela sua autoridade, que aquilo me encantou tanto que eu disse, não, quando eu chegar a ser velho,
um idoso, eu quero ser como esse. Mas na sociedade atual, o que a gente percebe é que as pessoas idosas não dão mais os exemplos. Querem ser jovens, querem fazer coisas próprias de jovens, muitas das vezes até de adolescente. Adolescentes querem fazer coisas de adultos. Eu me recordo que quando eu morava no interior, que meus avós estavam conversando com alguém mais velho, a gente não poderia nem passar perto. Era proibido. Hoje não, ninguém tem mais isso. Certa vez eu fui com meu filho aqui a um supermercado, quando cheguei no caixa, aí meu filho se dirigiu à mulher como senhora. Ela não aceitou, disse, não, eu sou muito nova para ser chamada de senhora. Eu até falei para ela, né, eu objetei, eu disse, não, mas senhora não é simplesmente pela idade. É porque meu filho, ele é educado para chamar os mais velhos de senhor e senhora. É um sinônimo, aliás, é um símbolo de respeito, de autoridade, de hierarquia. Eu tenho que ensinar isso para ele não confundir as coisas. Mas ela tentou dar uma desculpa, ou seja, não querem mais assumir quem elas são. Ainda bota aquela coisa, não importa a idade, o que importa é o espírito. Se meu espírito é jovem, então eu vou ser jovem. Importa a idade, sim. Se uma pessoa com 50 anos, 40 e poucos anos, está agindo como um adolescente, como uma pessoa jovem, com a mente ainda de adolescente, é uma coisa muito errada. Ficou bem claro? A gente foi aceitando isso aí, o que nos deram, essa borra, essas coisas satânicas. Aí agora a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, o que o diabo nos está dando, e a gente está vendo que não é nada bom. Deu para compreender? Ficou bem claro? Não é à toa que Lula quer acabar com a herança de família. Quer acabar com a própria família. Não basta ser a favor do aborto, não. Quer acabar com a própria família mesmo, lá no alicerce. Porque quando se tira direito de herança, acaba também a família. É um dos modos de acabar com a família. E a gente, se aceitar isso aí, aceitar essas leis, aceitar tudo isso aí, a gente já sabe qual é o caminho dos outros países que foram aceitando essas coisas, sem nenhuma resistência, sem nenhuma relutância. Temos que acordar, pessoal. Temos que verdadeiramente ter o espírito de família, ou seja, um espírito de autoridade, hierarquia e união nas mais diversas camadas da sociedade, na família, nas instituições sociais, na política, no Estado. E esse espírito de família, ele é dado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é invenção humana. Haja vista que, como esse livro fala aqui, esse autor, Padre Joaquim Silvério de Souza, o lá católico, me ajudou muito a compreender o significado real de casamento. Ele deixa bem claro que casamento não é algo natural, não. É sobrenatural. O primeiro sacerdote, digamos assim, que fez o casamento foi o próprio Deus que casou Adão e Eva. Você pode observar que nas próprias culturas pagãs, quem realiza o casamento é o sacerdote, é a figura do sacerdote, porque é algo sobrenatural, está além, ou seja, até no inconsciente, até está impregnado até nas culturas pagãs, esse sentido de sobrenatural no casamento, essa essência sobrenatural. Aí hoje não, as pessoas pensam que simplesmente casando no civil está casado. Não, não está casado. Você só casa quando vai para a igreja. É realidade. Eu confesso que eu errei muito, continuo em certos erros, mas pelo menos eu reconheço os meus erros, estou tentando corrigi-los e graças a Deus tem pessoas que estão me ajudando a corrigir muitos erros que eu cometi, que eu cometia. E é isso. Eu também errei muito, como eu afirmei, fui mal catequizado, não sabia o significado do casamento, o significado de família, o significado próprio da missa. Eu ia para a missa sem saber o significado da missa. Vim saber num tempo relativamente curto, ou seja, num tempo relativamente há pouco tempo, melhor dizendo. Relativamente há pouco tempo. É realidade, pessoal. A gente tem que reaprender.
buscar livros santos, buscar livros que nos façam compreender esse espírito de família, porque vai ser na família que tem que ser reestruturado o nosso lar, a nossa sociedade e a situação política, para que nós não venhamos a colher coisas piores do que estamos colhendo agora. Estamos vendo aí na iminência de um comunismo. A gente está vendo aí censuras. Recebi até um vídeo de uma colega onde ela mostra que os governos de esquerda e petista têm um plano de criar uma própria igreja progressista. Ficou bem claro? Se a gente abandonar Deus na nossa vida, Deus vai nos entregar a nossa própria sorte, porque é isso que a gente está querendo. Ou a gente escolhe Deus no lar, nesse espírito de família, no lar, na sociedade ou no Estado, ou a gente vai colher coisas muito piores que está por vir aí. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos que assistirem esse vídeo. Isso parece ser um vídeo desconexo, mas espero que vocês tenham pegado a ideia. Agradeço a todos mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.